Da agricultura a gente vai para a pecuária para falar das técnicas de reprodução, que hoje são ferramentas fundamentais para ter um rebanho de qualidade. E o Brasil é um dos países com grande destaque nesta área. Então, para a gente falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Adriano Rubio, que é gerente de negócios especiais, também zootecnista, especialista em melhoramento genético. Oi, Adriano, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia os amigos do Canal Rural. Vamos falar um pouquinho então dessa área tão importante para o Brasil, que o Brasil se desenvolveu tão bem, né, nos últimos tempos, nas últimas décadas, em relação a essas técnicas de reprodução. Começamos então falando da inseminação artificial. Como é que você hoje vê o Brasil e qual o patamar, né, que ele alcançou hoje, e também é o país que produz mais embriões de bovinos no mundo todo? Renata, a gente podia dividir essas biotecnologias, tanto de reprodução quanto de melhoramento genético, em algumas gerações de biotecnologia. Então nós começamos com a primeira geração, que é essa que você citou, que é a inseminação artificial, depois passamos à transferência de embriões, em seguida a fertilização in vitro, depois a sexagem de embriões, a clonagem, e hoje estamos na última geração, ou a geração atual, outras virão, que é os marcadores moleculares, a seleção genômica. Então tudo isso fez com que a pecuária brasileira, tanto de leite quanto de corte, nas últimas duas décadas tivesse um salto muito grande, não mais aquele salto apenas de volume de gado, de volume de animais, mas um salto de produtividade comparado aos grandes países desenvolvidos nessa área. Pois é, você que teve especialização na França em melhoramento genético, de que forma você vê hoje, como os outros países enxergam o Brasil nesse sentido? E você falou bastante, o Brasil está num patamar bem equiparado com os países desenvolvidos nesse setor. Qual é a transferência, quais países mais o Brasil vai buscar esse conhecimento significativo para melhorar ainda mais o rebanho aqui em nosso país? Eu acredito que esse sempre foi um paradigma brasileiro, porque a nossa característica de pecuária, de país tropical, ela durante muitas décadas, ela usou tecnologia de clima temperado. E essas tecnologias de clima temperado, que funcionam muito bem em alguns países, elas não conseguem repetir os seus resultados aqui. Então, nesse ponto, diversos institutos de pesquisa, diversas entidades brasileiras, das quais nós podemos destacar a Embrapa, principalmente, aqui em São Paulo mesmo, o Instituto de Zootecnia e outras tantas instituições que desenvolveram muitas tecnologias voltadas ao clima tropical, fazendo com que o país, de fato, pudesse cada vez mais utilizar biotecnologias desenvolvidas para nossas condições e que, quando se trata de melhoramento, vai otimizar essa relação genética com o ambiente, fazendo com que o produtor tenha rentabilidade, porque no fundo todo, tudo isso não é para fazer palestra. Tudo é para o bolso do produtor, para o bolso do produtor. O pecuarista tem que ganhar, afinal ele está investindo tanto, tem que ter um retorno nessa rentabilidade. Estávamos há pouco vendo a matéria muito bem feita pelo Canal Rural, falando do custo do preço do leite, da redução do preço do leite. Que para eles não está nada fácil, né, pecuária leiteira? O produtor, ele acaba tendo que utilizar a tecnologia, a biotecnologia, para o aumento de produtividade, consequentemente, para o aumento de rentabilidade. E essa rentabilidade, de fato, os pecuaristas hoje estão com uma visão, uma consciência um pouco melhor, ou ainda não? Tem gente que fala, vou continuar do jeito que eu tô, assim tá bem, o médio pecuarista, não falo nem os grandes têm acesso a essas tecnologias, né? Eles estão mudando essa consciência da necessidade de utilizar essas técnicas de reprodução para melhorar a qualidade do rebanho? Olha, Renata, eu diria que na pecuária de corte, mais especificamente, a gente vive ainda no Brasil dois mundos diferentes, né? Se a gente puder classificar os tipos de pecuária, né?
Nós temos uma pecuária ainda básica que existe no país, que é aquela pecuária de pasto, onde muita área, pouco gado, muito pouca gente cuidando, aonde, na verdade, o grande ganho dessa atividade era mais o ganho da valorização da terra do que a própria atividade em si. Depois nós passamos a avançar para a pecuária já do boi, né, onde o foco todo é o boi, é melhorar, fazer melhoramento genético, fazer com que ele boi possa progredir, né? E hoje nós estamos vivendo já uma pecuária da carne, onde o produtor, ele não basta mais, eu escolho a minha raça, eu produzo do jeito que eu quero, e aí eu vou achar alguém para comprar o que eu estou produzindo. Na verdade, ele tem que ficar completamente ligado ao que acontece fora da porteira, para que ele possa estar em sintonia com o cliente e produzir aquilo que o cliente quer. Foi importante até você citar isso, que além disso, de estar preocupado com o que o cliente quer, a questão também de sustentabilidade, meio ambiente, hoje o pecuarista também está bem focado nisso. Inclusive, a gente já mostrou aqui algumas reportagens mostrando fazendas aí que fazem de forma adequada, né, essa ligação entre meio ambiente e atividade pecuária também, que também, na sua opinião, é um caminho sem volta, digamos assim. Eu acho que é um caminho sem volta, mas o produtor que nos ouve, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente teve recentemente aí a Rio +20 e o maior ecologista que existe no país é o produtor rural, né? E a melhor ferramenta para se aplicar a sustentabilidade na prática é através da implantação de uma biotecnologia, por exemplo, de primeira geração, como é a inseminação artificial. A sustentabilidade se apoia em preservação ambiental, em melhoria social e em melhoria econômica, sustentabilidade econômica. Que é o tripé fundamental. Ao implantar um programa de inseminação artificial, você melhora a qualidade de vida de ensino daquela família, daquele funcionário, você acaba liberando mais espaço da propriedade, porque você não precisa ter tanta área, e você acaba tendo uma sustentação econômica do processo. Tá certo. Muito obrigada, então, por sua participação. Um ótimo dia para você. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Até mais.